Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O título do vídeo de hoje é OMS Vermelha. O que vem à nossa mente quando a gente escuta as seguintes palavras: Organização Mundial da Saúde? O que a gente imagina é que é um grupo de médicos muito preocupados com a saúde e o bem-estar da humanidade em geral. Mas será que isso é verdade? Será que isso é uma realidade? Diante do quadro de pandemia do corona e no caos que se instaurou mundialmente, afetando toda a sociedade como um todo, eu resolvi compartilhar algumas informações sobre a Organização Mundial da Saúde. Acontece que da noite para o dia, a Organização Mundial da Saúde, através do seu diretor Tedros Adhanom, passou a basicamente controlar e ditar como o mundo deve reagir a essa pandemia. Mas ora, os países, o Brasil, por exemplo, tem um Ministério da Saúde e tem médicos também qualificados para combaterem, né, da melhor forma possível a essa situação, né? E uma outra questão que eu gostaria de colocar é: quem são essas pessoas? Algum brasileiro votou nessas pessoas para que elas ditassem o que se deve fazer quanto à saúde no Brasil? Quais são os interesses dessas pessoas, né? O que há por trás dessas organizações, né? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar e vamos verificar um pouco mais a fundo, né, sobre a Organização Mundial da Saúde, né? Vamos lá. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde é o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. E para quem pensa ou pensava que ele se trata de um médico, ele não é médico, né? Ele é um doutor em filosofia, mestre em ciência, mas ele não é médico, né? Mas isso não é nada se comparado a outras observações a respeito do Dr. Tedros. Eu tenho aqui uma fonte, Plano News, né, onde ela diz o seguinte: diretor-geral da OMS já foi acusado de ocultar epidemias. Eu não vou ler tudo, mas como vocês podem ver, nos últimos tempos é esse senhor que tem ditado as regras de como o mundo deve reagir à pandemia do coronavírus, né? Eu vou ler um pedacinho aqui da matéria. A matéria diz o seguinte: segundo Ghosh, que era diretor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, a ocultação de epidemias de cólera era fato comum na Etiópia, porque o Sr. Tedros ele era ministro da saúde na Etiópia, e ele é acusado de ocultar a epidemia de cólera, entre outras coisas, sendo responsável pela morte de milhares de pessoas, né? Aí, segundo Gostin, ele fala aqui: Dr. Tedros é um funcionário de saúde pública compassivo e altamente competente, mas ele tinha o dever de dizer a verdade ao poder e identificar e relatar honestamente os surtos de cólera verificados por um período prolongado, disse Gostin na época, né? Então nós temos aqui já acusações contra esse diretor da Organização Mundial da Saúde, e que também não é médico, né? Mas não é só isso, né? Vamos a uma outra matéria agora do Agora Paraná,
onde diz que etíope, diretor-geral da OMS, é líder comunista, radical corrupto e garoto propaganda do Covid-19. Vamos ver o que diz. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que tem sido garoto propaganda do coronavírus no mundo, o etíope Tedros Adhanom, é um dos homens mais corruptos do mundo, responsável por milhares de mortes em seu país, Etiópia, um dos mais miseráveis do planeta, quando ele violou gravemente os direitos humanos ao esconder pelo menos 3 grandes epidemias de cólera naquele país. E nós vemos aqui o Sr. Tedros muito bem aqui, confortável, se encontrando com um líder chinês. Ela diz o seguinte também, ela diz essa matéria do Agora Paraná, diz também que a eleição de Tedros foi recheada de polêmicas. Entidades como a Human Rights Watch o recriminam por fazer parte do núcleo duro do regime autoritário do país, acusado de violações de direitos humanos e repressão. Um grupo de 20 entidades escreveu para a OMS pedindo que seu nome não fosse considerado. Sua campanha ainda contou com acusações de que ele tentou abafar 3 epidemias de cólera enquanto foi ministro da Saúde, com objetivos de manter vivo o sistema comunista no país, dominando os mais pobres com a própria epidemia que devastou o país. Um passeio rápido pelo Twitter de Tedros revela que ele tem se sentido uma celebridade pelo Covid-19, levando a doença a um marketing multinível em que por onde passa cria um monstro invisível que mata mais pelo medo do que propriamente por si. Utilizando a estratégia da desinformação, também do mundo comunista, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticou no início desta semana o uso de remédios não testados contra o coronavírus. O diretor esclarece que ainda não há tratamento comprovadamente eficaz contra o vírus e pede por ações coordenadas entre os países. Vamos ver aqui o que mais ele diz. Ele diz aqui mais polêmicas sobre o Tedros e obviamente sobre a OMS, né? A AP obteve documentos mostrando que a OMS gasta rotineiramente cerca de 200 milhões de dólares por ano em despesas de viagens, mais do que o que ela paga para combater alguns dos maiores problemas de saúde pública, incluindo AIDS, tuberculose e malária combinados. Isso segue escândalos semelhantes que levaram a um seminário de prestação de contas em 2015, do qual o chefe de finanças da OMS, Nick Jeffries, disse que os funcionários da OMS às vezes podem manipular um pouco suas viagens. Ele admitiu que a OMS não podia ter certeza de que as viagens dos funcionários eram reservadas com boa relação custo-benefício ou que eram justificados. Então vejam como é o critério de escolha de uma pessoa que dirige a maior organização mundial de saúde do mundo e que dita hoje, quem dita as regras de como os governos devem encarar a situação da pandemia, né? Eu tenho aqui também um abaixo-assinado, né? Para que vote contra o Tedros, né? Vamos aqui, numa outra reportagem, líderes da OMS e China discutem próximos passos na resposta ao surto de coronavírus. Então há uma proximidade também muito grande entre a OMS e a China. E tem mais.
Tem mais aqui, ó. Na reportagem ainda do Plano News diz que Tedros é um assassino, né? Em inglês, né? Diz aqui também que já no campo ideológico, o questionamento foi sobre a escolha de alguns nomes vinculados a governos de esquerda para gerir setores da organização após eleito. Uma das escolhas de Adanon foi a médica brasileira Mariângela Batista Galvão Simão, figura presente no Ministério da Saúde durante as gestões do PT, que passou a ocupar a função de diretora-geral assistente da OMS. Então vejam quem está no controle, né, da OMS, né? E parece que a OMS não se liga muito nisso, né? Numa outra reportagem agora do Senso Comum, diz que enquanto a China conscientemente enganou o mundo, Tedros elogiou publicamente o país por sua transparência. Por que ele fez isso? Alguns dizem que manter a China feliz tem enormes vantagens não apenas para a OMS, mas também para a Etiópia, o país de origem de Tedros. Ou seja, será que essa Organização Mundial da Saúde seria um nome bonitinho para uma organização política, de política mundial? Fica a questão. Como é que uma Organização Mundial de Saúde tem uma pessoa acusada de diversos escândalos, né? E ela se mantém no controle de uma organização que tem o nome de saúde, né? Eu vou comentar aqui rápido também. Muitos devem ter ouvido falar, né, da pesquisa de um estudo que propõe que mais de 1 milhão de mortes por Covid-19 se o Brasil não tomar as ações adequadas. Foi um estudo divulgado na mídia em geral. Esse estudo ele é do Imperial College London, é uma universidade, né? É um estudo publicado por um grupo influente do Imperial College London, do Reino Unido, utilizou modelagem de dados para prever diferentes cenários da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os pesquisadores avaliaram o impacto de diferentes intervenções sobre as mortes causadas pelo coronavírus e a demanda por atendimento médico e leito de UTI, né? O resultado do estudo foi tão relevante que provocou uma mudança de postura dos governos britânicos e norte-americanos em relação à crise, né? Enfim, como diz a matéria aqui, o estudo propõe mais de 1 milhão de mortes por Covid-19 se o Brasil não tomar as ações adequadas. Quais seriam essas ações, né? As ações que são determinadas pela OMS, né? Ou seja, se o Brasil não seguir as orientações daquela salinha do Dr. Tedros, né, para o mundo, né, esse estudo propõe que o Brasil teria 1 milhão de mortes, né? Mas será que esse Imperial College ele é uma instituição totalmente imparcial? Vejamos. O que muitas pessoas não sabem é que o Imperial College London tem como um dos principais financiadores a Fundação Soros, né? Quem não sabe quem é Soros, é um magnata capitalista, George Soros, que ele apenas patrocina a esquerda mundial. Então será que seria muito difícil do George Soros ligar para alguém influente do Imperial College e como é que eu vou dizer,
fazer um estudo onde se levasse em conta o pior cenário possível, né? Fica a pergunta aí para vocês, né? Mas vamos continuar aqui. Para quem não sabe, o Jorge Soros também ele promete investir 1 bilhão contra ditadores, né? Então não se espante que o Bolsonaro esteja nessa linha de ditadores, né? Como ele criticou aqui o presidente Donald Trump, né? O Bolsonaro também com certeza está nesse pacote, né? Vamos lá. Jorge Soros também é o que financia diversos programas no Brasil, né? Como, por exemplo, fundos investidores internacionais e brasileiros se unem para financiar a criação de lideranças políticas como Marielle Franco. Doação de 10 milhões de dólares pretende incentivar a presença e protagonismo de mulheres negras na política brasileira. Isso por via da Open Society, que é uma fundação também de Jorge Soros. Agora eu tenho aqui uma publicação da Infomoney, onde ela analisa, né, por que o Jorge Soros estaria, um mega capitalista, né, bilionário, estaria envolvido em tantos projetos de esquerda, né? Então vamos analisar um pouquinho essa questão. Por que a fundação de Jorge Soros financia ONGs, coletivos e movimentos que defendem ideologias que hoje caracterizam a nova esquerda: New Left, feminismo, ideologia de gênero, Black Lives Matter, gaysismo, abortismo, legalização das drogas, livres fronteiras para a imigração, desarmamentismo, descriminalização da pedofilia e etc. Aí a matéria diz o seguinte: a razão é simples. Muitos desses movimentos de esquerda não são necessariamente contra o capitalismo de Jorge Soros, mas contra valores e princípios conservadores, base da civilização ocidental, que representam obviamente uma resistência aos anseios globalistas das famílias Soros, Rockefeller, Ford, entre outras. Uma hipótese plausível é que, para estes metacapitalistas colarem em prática seu projeto de governo global, novamente tema amplamente discutido no primeiro mundo, é necessário enfraquecer qualquer resistência a esse supergoverno. Paralelo a isso, no dia 25 de março, né, teve um projeto, né, foi feito um projeto de lei de um deputado, deixa eu ver aqui o nome dele, deixa eu achar aqui. Projeto de Padilha prevê impeachment de presidente que desrespeitar orientação de saúde pública durante pandemia. De autoria do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Então vejam que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não é exatamente uma organização mundial de saúde, né? Mas pode ser muito bem uma organização de controle mundial, né? Enfim, né? Eu vou deixar as fontes citadas no vídeo e espero que cada um tire as suas próprias conclusões. Um abraço a todos e até a próxima.